Bem, a doutora, o Instituto então me pediu que falasse sobre a responsabilidade penal do gestor público. Bom, eu procurei não fugir um pouco das expressões técnicas, embora seja muito difícil a gente falar em responsabilidade penal sem falar em técnica penal. O professor Paulo Afonso Leme Machado, né, quem começa a estudar direito ambiental, uma das primeiras obras que ele tem várias obras, e eu trago para início da gente refletir nessa questão da responsabilidade penal na matéria ambiental, 3 frases dele, que eu peguei esparsas. Tá? A primeira frase dele é assim: a gestão do meio ambiente não é matéria que diga respeito somente à sociedade civil ou uma relação entre poluidores e vítimas de poluição. Os países, tanto no direito interno como no direito internacional, têm que intervir e atuar. Então, essa é uma constatação. Né? Os Estados passam a ter responsabilidade em exercer um controle que dê bons resultados e devem ser responsáveis pela ineficiência na implantação de sua legislação. A corresponsabilidade dos Estados deverá atingir seus agentes políticos e funcionários para evitar que os custos da ineficiência ou das infrações recaiam sobre a população contribuinte e não sobre os autores dos danos ambientais. Perfeito. Essa constatação também é óbvia e vem em favor do poder, vem em favor do meio ambiente, da proteção ambiental. Nossos problemas começam aqui, uma constatação que ele faz e é o retrato da realidade. A irresponsabilidade penal do poder público não tem ajudado na conquista de uma maior eficiência administrativa. A tradicional sacralização do Estado tem contribuído para o aviltamento da sociedade civil das pessoas que a compõem. Responsabilizar penalmente todas as pessoas de direito público não é enfraquecê-las, mas apoiá-las no cumprimento de suas finalidades. O que ele diz aqui, né? Que apesar de reconhecer que o Estado tem obrigações, que o Estado tem que responder, na esfera penal isso não se tem verificado. Mas por que não se tem verificado? Porque quer se proteger o Estado. É que a dogmática penal, as regras penais, elas, diversamente daquelas civis, que o doutor Roberto bem expôs aqui, têm características muito peculiares. E essas características muito peculiares, ligadas ao princípio da legalidade, acabam prejudicando e muitas vezes impedindo a responsabilização penal. A legislação penal é extremamente legalista. Por quê? Porque, grosso modo, ela trata com a liberdade das pessoas, com o status de condenado das pessoas. E isso é uma coisa muito grave, tem uma consequência muito séria na vida das pessoas. Porque uma coisa é ser condenado a indenizar por um acidente de trânsito. Bom, se eu tiver dinheiro, isso não vai me trazer maior problema. Se eu não tiver dinheiro, vou ter que pagar igual, vou ter que me virar. Mas, enfim, eu soluciono essa questão patrimonial. Agora, quando eu sou condenada penalmente, isso é bastante grave, porque isso vai ter uma consequência no meu status de pessoa. Então, por isso que a legislação penal é extremamente detalhista e legalista, e assim é porque assim tem que ser. Só que isso acaba trazendo dificuldades para a penalização da pessoa jurídica. Então, a tutela penal em matéria ambiental, ela é preventiva. Porque qual é a finalidade de eu introduzir a tutela penal em matéria ambiental? Não é só reprimir, isto é, penalizar depois que o dano foi praticado. Porque o que eu quero em meio ambiente? Eu quero que não haja dano. Depois que o dano houve, simplesmente punir quem praticou não protege o meio ambiente. Pode recompor, pode ressarcir, abrindo um parênteses dentro de todas aquelas dificuldades que a gente sabe que existe para a recomposição, né, de um bioma perdido, que a gente sabe que nunca vai ser mais ampla que possa ser a condenação a reparar, nunca vai reparar como ele existia antes do dano. Então, em matéria penal, penalizar aquele que já cometeu o dano, para
proteção do meio ambiente não é suficiente. A legislação penal ambiental buscou alcançar o crime de perigo, isto é, e isso assim é porque basta o perigo, a ameaça ao bem ambiental para que incida o tipo penal, incida a incriminação. Porque se eu tivesse que esperar a lesão para ter consumado o delito, nós voltaremos àquilo que eu disse. Aí ela não serviria para proteção ambiental, porque eu tenho que esperar a consumação e aí sim eu tenho crime e assim eu posso aplicar a pena. Então ela tem que apenar as condutas que levem à lesão, que são o que nós chamamos de crime de perigo. Dificuldades. A primeira dificuldade é a seguinte, que o direito penal ambiental está muito ligado ao direito administrativo. Mas os princípios são diferentes, né? Lá, o direito administrativo é mais flexível. Os princípios que vigoram no direito administrativo são da oportunidade e da discricionariedade. E no direito penal, é da tipicidade da legalidade. Só é crime aquilo que a lei diz que é.